Então, galera, a gente vai falar um pouco aqui sobre o... A gente tá voltando às videoaulas do MATLAB, aqui do PET Mecânica, né? Fiquei um tempinho sem postar nenhuma videoaula, mas agora a gente vai tentar manter o ritmo, né? Final de período é complicado pra todo mundo. Na última aula a gente falou sobre polinômios, e hoje a gente vai dar uma introdução sobre gráficos em 2D. Nas próximas videoaulas eu vou falar um pouco sobre gráficos em 3D. Talvez não consiga falar tudo sobre gráficos em 2D só nessa videoaula, né? Que estou tentando fazer videoaulas um pouco menores. Mas, enfim... vou apresentar os conceitos bem simples, né, os comandos mais simples, e a partir daí a gente vai seguir essa linha, né, que fala um pouco de 2D, 3D, e depois ainda não decidi sobre o que eu ia falar. Provavelmente falo sobre integração numérica, mas isso aí fica lá pra frente. Bom, vamos começar hoje aqui então, né? Bom, então, eu tô com o MATLAB aberto aqui, né? Agora eu atualizei, botei 2015, que o 2016 ainda ficou muito pesado no meu computador. De acordo com eu vou tentar usar os comandos aqui, vocês vão ver que ainda tá lento, né? Porque meu computador não tá bom, tem que formatar, etc. Mas geralmente esses comandos que eu vou usar aqui não são lentos, é coisa bem rápida, quase instantânea. Bom, gráfico, né? Pra gente construir o gráfico no MATLAB, a gente tem que ter uma função pré-determinada, a princípio, ou uma série de pontos, né? Um conjunto de pontos pelo qual você quer que o seu gráfico passe por ele. Agora a gente vai focar mais em como construir o gráfico a partir de uma função pré-determinada. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu quero desenhar o gráfico da função seno no intervalo de 0 a 4π. E é isso. Pegar o gráfico, pegar a função seno 0 a 4π e plotar aí. Eu não sei como é que é o gráfico, quero desenhar. Primeiro eu declaro a variável x, né? O x ele tem que ser declarado como um conjunto de valores. Não sei se vocês lembram, quando eu estava trabalhando com vetores, a gente colocava mais ou menos dessa forma aqui, que é o quê? Que é um vetor que ia de 0 a 4π com um incremento de 0,05. Nesse caso, vai ser bem semelhante, porque eu quero que o x eu quero que o x passe por todos os valores entre 0 e 4π de 0 como incremento de 0,05, ou seja, vai 0, 0,05, 0,1, 0,15 até 4π. Então vai ser toda essa faixa de valores. Aqui eu vou botar 2 pontos para ele não aparecer resultado ali embaixo. Você vê que já tá lento, que aqui no canto já tá mostrando que tá busy aqui, né? Então tá bem lento. Y. Aí eu declaro y igual a seno de x. Ou seja, eu tenho valor de x e tenho valor de y. O x vai variar nesse espaço. O y vai variar de acordo com o x. À medida que o x varia, o y varia também. É a função, né? Aí você consegue ver que os valores já estão registrados aqui no workspace, né? Que é uma matriz 1 por 252, é um vetor no caso, né? E a gente tem esses dois vetores, de x e y, e a gente consegue plotar o gráfico de x para y usando a função plot. Plot de x e y. Essa função plot é usada para plotar gráficos lineares. Ou seja, para esse caso aqui é tranquilo. Gráficos assim, 2D, sem muita complicação. Gráfico que a gente costuma trabalhar com ele, né? Então, vamos ver o que vai aparecer aqui, ó. Vou dar o Enter. Já tá busy aqui, que quer dizer que o Machado tá trabalhando, né? A gente tem a opção de trabalhar com outros tipos de função para plotar o gráfico. Que no caso é a função logplot, fill, bar, stairs. Mas eu vou trabalhar só com a plot aqui porque ela é mais simples e é a que a gente mais utiliza, né? Que é plotar o gráfico simples de acordo com o que a gente tem. Tem dois vetores, tem dois valores relacionados, dois conjuntos de valores relacionados uns com os outros. E aqui a gente tem o gráfico. E plotou um gráfico começa aqui do 0 e vem até o 4π, né? Que é 12 alguma coisa, um valor perto próximo de 12. E aqui, essa nova janelinha que abriu, a gente consegue trabalhar nela, a gente pode salvar o gráfico como imagem, a gente pode editar, mudar aqui o X e o Y, mudar a cor, mudar o tipo de linha. Aqui a gente tem que, se eu for parar para falar de todas as ferramentas que você pode usar na construção desse gráfico, eu vou falar aqui muito tempo. Então a gente consegue mexer muito no gráfico. Então você tem que ir fuçando aqui, geralmente é bem simples, né? Que inserir legenda, inserir barra de cor. Então tem muita coisa que a gente pode fazer. E essa parte do gráfico em 2D é isso, não tem muito segredo. Se eu quisesse vir aqui, se eu falasse que y1 é igual a cosseno de x, por exemplo,
Aí eu quero plotar o gráfico. Plot. Opa. Plot x, y. Ele já me dá o gráfico do cosseno. É bem simples, né? Se tem a função para determinada, é muito simples de construir o gráfico. É uma função. O Machado faz isso rapidamente. No Excel teria que trabalhar com os valores. Ele também seria fácil, mas não seria. Para mim, pelo menos, do meu ponto de vista, não seria tão prático como o MATLAB. Bom, agora, como eu comentei anteriormente, tem como a gente mudar alguns dados do gráfico, tipo a legenda, o título do eixo Y, do eixo X, e eu vou mostrar como faz isso. Dar um exemplo de como mudar alguns gráficos. Eu vou pegar aqui fazer um outro gráfico de menos π até π. Vou traçar o gráfico de seno de x. Opa, y aqui, né? Então, vou traçar esse gráfico aqui agora. Que esse gráfico é o que? Eu quero ver a variação do seno de x de menos π até π com incremento de 0,01. É simples. Vou botar aqui plot xy, tal como a gente viu anteriormente. Já deve plotar o gráfico aqui agora. O gráfico já foi plotado aqui. A gente vê que está limitado pelo intervalo que a gente colocou, que é menos π até π. E é isso, o gráfico está aqui. Minimizei. E agora a gente pode mudar algumas coisas no gráfico. Por exemplo, quero mudar o título do gráfico. Título. Gráfico. Seno de x. Eu estou construindo um valor, um nome aleatório aqui pro. Opa. Um nome aleatório aqui pro gráfico. E tá aí, o gráfico sendo de x via π, beleza. Esse é o título. A função title, na apostila que a gente está disponibilizando, tem uma lista de todas as funções que você pode utilizar para mudar dados no gráfico. Essa title, a gente muda o título do gráfico. Eu vou mudar outras duas aqui só para dar um exemplo. Que é xlabel que é o... como se fosse a legenda ali do eixo x, né? Mostrar o que está acontecendo no x, né? Que é o x. O y-label, no caso o seu f de x. E para finalizar, eu vou botar aqui um grid. Grid não é nada mais que botar uma grade assim no gráfico. Eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. À medida que eu insiro esses comandos aqui, o MATLAB já atualiza aqui, ó. Olha como é que ficou. Aqui está o nome do gráfico, gráfico do seno de x de menos π, gráfico do seno de x com π variando com x variando de menos π a π. Aqui é o f de x, aqui é o x. Esses quadriculados aqui no fundo serve mais detalhe, mais estético, né? Mas dependendo do que você pode, de onde está utilizando, de onde você vai utilizar esse gráfico, você pode, bem importante você usar também. E é basicamente isso. Você pode mudar aqui, mas como eu disse anteriormente, você pode mudar aqui em cima também. Então, na verdade, não vai fazer tanta diferença assim. Como disse na apostila, tem na tabela, mostrando até alguns comandos para determinadas cores, tipo de linha, etc. E bem, eu fechei o gráfico aqui. Para finalizar, vou mostrar como plotar dois gráficos em uma janela só, né? Já tenho armazenado o valor de x e de y. Eu vou declarar y1 como cosseno de x. Beleza. O que eu vou ter agora? Eu posso plotar o gráfico, plot x, y, x, y1. Com isso, eu ploto os dois gráficos num ambiente só. Como vai ficar aqui, ó. A gente consegue ver onde eles se interceptam. E aí você pode mudar a cor para onde você quiser. É questão de limitação aí, né? Como está só limitado em menos π a π, o seno ficou assim, né? Com máximo em 0. E, bom, o básico do básico dos gráficos é isso. Você sabe montar um gráfico a partir desse tipo de coisa. É claro que você pode declarar outros tipos de funções. Você pode declarar um polinômio ali. Você pode declarar uma derivada do polinômio. Enfim, você tem uma infinidade de coisas que pode fazer. É isso aí. Bom, a primeira parte sobre gráficos é isso, né? Não tem muito segredo.
É claro que você consegue aprofundar mais, usando apostila usando outras coisas, mas como eu já disse anteriormente, a função dessas videoaulas é fazer uma coisa mais básica para introduzir para quem nunca mexeu com MATLAB, nunca mexeu com esse tipo de programação. E bom, é isso aí. Na próxima videoaula eu vou falar sobre gráficos 3D e vou revisar um pouquinho sobre gráficos 2D, dando alguns exemplos, etc. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir os vídeos, assistir os vídeos de Excel e de SolidWorks também. E é isso. Obrigado aí, gente, e até a próxima.